Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos assassinam um adolescente a tiros e ferem outro em São José da Coroa Grande. Briga de faca peixeira no bairro de Piedade termina com um morto e outro ferido. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 26 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Identificado o elemento que teria tentado assaltar um comerciante, Zezinho do Gás. Isso na rua Oswaldo Cruz, no município de Caetés, no agreste do estado, mais precisamente na Vila Araçá. Este elemento, ele com outros comparsas em um carro Siena Prata, eles foram assaltar Zezinho do Gás. Zezinho do Gás reagiu com um dos elementos, tomou o revólver e meteu bala nele. O cara foi identificado como sendo João Carlos da Silva Filho, que tinha 21 anos de idade. Identificado no Instituto de Medicina Legal, o rapaz que foi assassinado a bala na rua Professor Armando, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, pertinho da barraca do Neném. A vítima, o rapaz que morreu, foi identificado como sendo Estevão Duran Rego de Albuquerque, que tinha 21 anos de idade e morava em Socorro, no Jaboatão dos Guararapes. A polícia está investigando a morte de Drayer Beco Cavalcante, de 27 anos de idade, assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de pistola, na rua Governador Eduardo Campos, pertinho do Bar do Barrão, na estrada de Passarinho em Olinda. Crime que aconteceu na noite de antes de ontem. A polícia também está investigando o crime que aconteceu em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A vítima, Sérgio Mendes Lucena, assassinado a bala na Avenida Bernardo Vieira de Melo, Piedade, e tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Barra de Jangada. A polícia também investiga a morte de Samuel Bezerra da Silva, um jovem que tinha 23 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Rosa Pereira da Cruz, no bairro do Desterro, em Abreu Lima. A informação é de que ele seria usuário de drogas e cometia pequenos furtos justamente para manter o vício. A polícia também investiga a morte de Vulian Wendel da Silva, de 26 anos, que morava na Avenida Central, no Barro. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Central, no terminal integrado de passageiros lá do Barro, por elemento desconhecido. Por sinal, o corpo do rapaz já estava em estado de rigidez, depois fazia alguns dias que ele tinha sido assassinado. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 2 assaltos a coletivos. Um dos ônibus da empresa São Judas Tadeu, que fazia a linha TI Cabo Charneca. Assalto aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, pertinho do Hospital Infantil, lá no Cabo. Um só elemento armado roubou dinheiro da renda do veículo. E o outro assalto aconteceu na rua Jaraguari, na Ilha Júnior Bezerra. Foram 2 suspeitos, estavam armados, um deles acabou sendo agarrado por um passageiro. O passageiro reagiu e acabou levando um balaço na perna deste ladrão. O ladrão fugiu e a vítima, o passageiro baleado, foi o Fernando José da Silva, de 51 anos de idade, que foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Davi Antônio da Silva, de 23 anos de idade, e Vinícius Luiz de Macena, 20 anos, eles foram alvejados por disparos de arma de fogo quando estavam numa motocicleta pilotada por Vinícius. O atentado aconteceu na rua José Rodival Aragão, em Palmares. Elementos desconhecidos atiraram nos dois. Davi Antônio da Silva não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Vinícius ficou ferido e foi levado para o hospital regional lá em Palmares. José Antônio Amaro da Silva e um adolescente de 16 anos, Vitor Manuel Leite Farias, foram baleados no alto da caixa d'água em Camila e Pojuca, baleados por elementos desconhecidos. Os dois acabaram morrendo no local. Foi um duplo homicídio e o caso está sendo investigado pela polícia.
Mulher assassina o próprio marido na cidade de Goiânia. A notícia é com a repórter Priscila Cavalcante. O corpo de Tiago Pereira de Brito, de 29 anos, foi liberado do Instituto de Medicina Legal, IML, no Recife. De acordo com a família, o crime aconteceu dentro de casa onde o casal morava, na cidade de Goiânia. Tiago e a companheira dele eram casados há 7 anos. Ela teria dado 3 facadas no ombro dele depois de uma briga por causa de ciúmes. Para o pai da vítima, que prefere não mostrar o rosto, a família desconhece o motivo da discussão. Só sabia que a esposa de Tiago era muito agressiva. Ela era muito agressiva com ele, né? Aí, muito ciumenta. Isso aí que leva, né? Só fazer isso. O crime foi durante a estreia do Jogo do Brasil, no final da tarde da última quinta-feira. Sem se identificar, o tio de Tiago acredita que a esposa planejou tudo para ninguém escutar o pedido de socorro da vítima. Era para dar a facada no vão dele. Se fosse uma briga, tinha dado uma facada, tinha cortado o braço, uma perna, alguma coisa assim, mas no vão. Ela quis matar ele. Ele saiu correndo para pedir ajuda, mas não aguentou, felizmente. O outro tio da vítima contou que os dois trabalhavam juntos em uma montadora de automóveis e que ninguém podia se aproximar de Tiago, que a esposa não gostava. Tudo que ele queria fazer, ela não permitia. E se eu se aproximasse dele, eu já achava que tinha algum vínculo de aproximação em relação a tipo caso. Aí com isso ela ficou tipo um pouco possessiva, aí chegou a esse ponto. Segundo a família, a esposa da vítima ainda não foi encontrada. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente o tempo todo aqui na Jornal. André do Galeto na PE15, na subida da ladeira do Alto da Mina. Ele que é filho de Dona Nazilda, conhecida como a velha do Galeto. A esposa do André é Glaucineide, os filhos Evelyn e Andrezinho. E também tem os amigos da família, Heriberto, Adeildo, Birinho, Petinha, Romário, Bob. Também tem Fofa, Elton Porteiro, Misso, Dona Virgínia e Bel do Mercadinho, na Rua 13. Toda a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal. Tadeu Taxista, a esposa Vânia, os filhos Vinícius e Juliana, que moram em Ouro Preto, Olinda. O advogado da área civil e trabalhista, Dr. Vítor Veloso do Jânio, amigo de Sérgio, na Rua 25, no Maraguapi 2. Fernando e os funcionários do Armazém JF. Raimundo do Bar, esquina da Buchadinha, na Rua Estados Unidos, em Palmarelo Paulista. Os capoeiristas sempre ligados com a gente, os mestres, Moisés Carrapato, de Água Fria, Açougueiro, que é de Afogados, e Índio do Curado. DJ Guedes está no Alto Santa Isabel com a família. Joel da Padaria Deus é Fiel, no Conjunto Abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. Tem também mais gente aqui na Orla do Janga. Estão lá Jim Kelly do Brinquedo e Flávio e Vicente do Bar do Caranguejo, é o bar Nosso Bar. Toda a turma ligada com a gente aqui na Jornal. No Edifício Pasteur, na Conde da Boa Vista. Marília e o Porteiro Marrom das Meninas, na Orla do Janga, em frente ao parquinho da casa e também da casa de festa de Reginaldo Maia. Estão lá Andréia e o filho Cauã do Pula Pula, a dupla da Biritolândia, o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo, e também o auxiliar Heitor Ubarme. Zuzu, o corretor mais antigo de automóveis da Caxangá, tá ligado com a gente na Jornal. A turma do quiosque do Tesourão, ao lado do Armazém Coral do Janga, Sargento Drayton, o Barman Cabral, também tem Tonico do Bolo de Rolo, Lula de Santo Amaro, presidente do Tesourão, o delegado Fernando, comissário Paulo e também Luciano Barba de Âncora. No cemitério de Casa Amarela estão lá Almir, Luiz Carlos, Sérgio, administrador, e também Avani, na Rua Frei Cassibira, em Santo Amaro, Juninho da Água Mineral e do Depósito, e os vizinhos, o estivador aposentado Marcos Bola e os filhos Marquinhos e Brunão das Costelas e do Lanche. Batista é presidente do Clube Bela Vista, ele e Antônio Dançarino estão ligados com a gente na Jornal. No Edifício Igaraçu, bem no início da das Barreto, Moreira Modas, os funcionários Zé do Alto e também Heriberto do Ouro, do Caldinho também, que é conhecido, o Boteco do Caldinho, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal.
José Adriano dos Santos, de 35 anos, foi assassinado a golpes de faca peixeira, pertinho da antiga estação ferroviária na rua José Pelegrino, no centro, na cidade de Jaqueira. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A vítima chegou a ser levada para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Cavan Rômulo de Oliveira, de 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência localizada na quadra 11, bairro Quilombo 2, em Palmares. Elementos desconhecidos invadiram a residência e mataram o jovem a bala. De acordo com informações, a vítima teria envolvimento com as drogas. Desconhecidos assassinam adolescente e ferem outro em São José da Coroa Grande. Briga de faca peixeira no bairro de Piedade acaba com um morto e outro ferido. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal, na SDS, Francisco e Brasil, Chico, que mora do Jardim Atlântico e Olinda, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, DEPATRE, o comissário Natanael Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata, Expedito Lima, fotógrafo aposentado, e Edna estão nos Coelhos. O sargento PM Torres da ACS, na rua São José da Coroa Grande, em Pau Amarelo, Joel da Caçamba e a esposa Cessa, e a rapaziada do Nordeste, vedação, que fica na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, Oswaldo Oliveira, Francisco, Marina, Letícia, Lívia, e também a rapaziada do isolamento térmico na Muribeca. Vanvan e MC Guela em Santo Amaro. Saulo Holanda está em Olinda. No mercado de Casa Amarela está Tufão do Caranguejo. Todos ligados com a gente aqui na Jornal. Um rapaz identificado apenas como Anderson foi assassinado com disparos de arma de fogo após sair de uma festa na Avenida Pacheco de Menezes, bairro Socorro, em Lagedo. 2 homens numa motocicleta cometeram crime cujos motivos são ignorados. Edmir José dos Santos, 43 anos de idade, guarda municipal, residente de loteamento Beira Mole, pertinho da Assembleia de Deus, em São José da Coroa Grande. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um tal de Alain Delon, durante um desentendimento. O corpo de Edmir José dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente ligada aqui na Rádio Jornal, Roberto Catita, ele inclusive está nos informando aí que amanhã no Circo Neolítio, que fica em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, haverá show Contato e Quebra Barranco do Papeiro da Cinderela. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu, ligadinhos aqui na Jornal. Zé do Sal e o amigo Bia, da rede de supermercados em Águas Compridas. Paulo de Tassi e toda a nova diretoria do Ceasa também ligada aqui com a gente, inclusive o segurança Eziel, está de férias, mas está retornando a qualquer momento. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira, e também o motorista Fred. A diretoria do Campó, presidente Paiva, diretor Luiz Carlos Tatu e o comissário Euclides, esposo de Marise. No Camelódromo, no módulo 2, estão lá no centro do Recife trabalhando Nendo Calçado, Rafa Cel, Lima Cel, Léo Cel, Cicinho Cel, e também as nossas amiguinhas da loja de maquiagem Pickmake, Isa Maria, Lani, Marcela, e também a nossa querida Natália Hermosa, e os ex-jogadores de futebol todos ligados com a gente aqui na Jornal. Tião, Melenilson, Nilson, Marcelo, Rivaldo, Dijanilson, Osni, Figueroa, Paulo Porco, Denô, Zé do Carmo e Dão, que está se recuperando aí, estava dodói, e o irmão do Dom Jadir, ex-Santa Cruz, todos sintonizados com a gente aqui na Joré. Falar em jogadores, vamos falar um pouquinho aqui de futebol. É que amanhã, no campo da Rede em Palmares, haverá um jogo entre as seleções de Palmares e também de Camaragibe. Será a partir das 15 horas, os responsáveis Dodinha, João Batista, Cícero, Adriano e Elias Maciel. E também amanhã haverá no campo da Campina do Barreto, haverá jogo às 10 horas da manhã entre as equipes do Vasco da Gama e o Internacional, comandado por Giva do Ferro Velho. José Hildo Gonçalves da Fonseca, de 44 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo
tiros de pistola em frente à residência dele, no bairro Santa Margarida, em Salgueiro. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime e a única informação que passaram para a polícia é de que José Hildo, ele já foi preso por tráfico de entorpecentes. Everaldo Gomes da Silva, um jovem com 20 anos, conhecido como Pocotó, residente na Travessa Padre Galdino, em Pombos, foi assassinado a bala após sair da casa do sogro dele lá mesmo na Travessa Padre Galdino. Homens em um carro prata, veículo não identificado, cometeram um crime e, de acordo com informações da polícia, o Pocotó, ele já foi preso por crime de tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Renato Costa Melo, de 36 anos de idade, residente na rua São José da Beira Rio, que fica no bairro do Totó. Ele foi agredido a bala na própria residência por elementos desconhecidos. Renato Costa Melo foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Curado, de onde foi em seguida removido. Severino Nardo Alves, Valdomiro Gomes de Santana e Willéo Cândido da Silva, o cabo José Nivaldo Correia e as réis pensionistas Maria José Gomes e Luzinete Maria Gomes de Santana. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação, ele pedalava uma bicicleta quando foi atropelado na PE 96 no Engenho Ilheta, em Tamandaré, por um caminhão. A placa da autocarga não foi fornecida, ele foi levado para o Hospital de Barreiros, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Joana Vitória Gomes de Souza Quintino, ela tem 22 anos, mora na rua João Balbino Gomes, em Santa Cruz do Capibaribe. Foi agredida a golpes de faca peixeira na rua Pastor Júlio Leitão de Melo, bairro Acauã, lá em Santa Cruz. E o suspeito, o ex-companheiro dela, Maricélio Bezerra de Melo, que tem 38 anos de idade, está foragido. A jovem Joana Vitória Gomes de Souza Quintino foi socorrida na emergência do hospital lá mesmo em Santa Cruz do Capibaribe. Felipe Lourenço da Silva, jovem com 22 anos, residente na rua do Rancho, que fica na comunidade Beira Rio, em São Lourenço da Mata. Ele sofreu um atentado à bala, foi atingido de raspão na cabeça e socorrido na emergência do Hospital da Restauração, onde foi medicado e já recebeu alta. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos, 11 homicídios, 9 dos crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.907 assassinatos, sendo 1.635 no interior e 1.272 no Grande Recife. Silvânia Maria Ramos, de 51 anos de idade, residente na rua da Colina, no bairro do Totó. Ela foi agredida por um traficante da localidade cujo nome não foi informado. Ela, Silvânia Maria Ramos, foi socorrida no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Edinaldo Ferreira da Silva, de 19 anos de idade, ajudante de mecânico. Ele sofreu um atentado. Elementos desconhecidos invadiram uma residência dele na rua Gaminon Magalhães, bairro Santa Luzia, em Palmares, e meteram bala nele. Edinaldo Ferreira da Silva foi atingido pelos disparos, socorrido no hospital local, de onde foi em seguida removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos assassinam um adolescente a tiros e ferem outro em São José da Coroa Grande. As vítimas: Alexandre Moraes Silva Filho, 15 anos de idade, e Júlio César Oliveira, de 16 anos. Os dois foram alvejados por disparos de arma de fogo quando estavam em casa na Rua da Batateira, em São José da Coroa Grande. 4 homens desconhecidos invadiram lá a residência e meteram bala nos dois. O adolescente de 15 anos
morreu na hora, Alexandre Moraes Silva Filho, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O outro adolescente, de 16, Júlio César Oliveira, ficou ferido e foi levado para o hospital local. O corpo de Alexandre foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E atenção! Briga de faca peixeira no bairro de Piedade termina com saldo de um morto e outro ferido. Sérgio Mendes de Lucena, de 38 anos de idade, e Leonardo Corrêa da Silva. Eles se desentenderam, foram aos tapas e depois entraram numa briga de faca peixeira na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, justamente naquela comunidade conhecida como Curva do S. A briga foi feia e inclusive aconteceu em um posto de combustíveis, posto Ipiranga. O resultado é que Sérgio Mendes de Lucena foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Leonardo Corrêa da Silva, que também ficou ferido, foi socorrido na unidade de pronto atendimento, medicado e depois encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte FM 90.3.